Agora na Ipanema, Minuto Educação. Patrocínio Colégio C. Do berçário ao pré-vestibular. O melhor para os melhores. Hoje o Minuto Educação recebe o professor Fabrício César, que é doutor em Linguística pela Federal de São Carlos, é professor do pré-vestibular e também do Colégio C. Poliedro. E, obviamente, que a nova prova do Enem, especial na área de Linguística, terá novos aspectos importantes a serem destacados. Bom dia, professor Fabrício. O que nós podemos e devemos alertar os nossos alunos e aqueles todos que vão prestar essa importante prova do Enem? Opa, bom dia, Francisco. Bom dia, ouvintes da Rádio Ipanema. A questão do Enem não muda muita coisa em relação à redação. A produção de texto, ela se mantém, né? A prova agora está separada em 2 dias, 2 domingos, não mais sábado e domingo, mas a redação se mantém, principalmente na proposta de intervenção. A proposta de intervenção em relação aos outros vestibulares, o Enem, isso é prioritário, né? Você tem que trabalhar a proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção é a solução, né? A solução para o problema colocado. Por exemplo, pegamos os vestibulares, ou pelo menos os Enems anteriores. Se a gente pegar a questão de gênero, que foi de 2016, ou 2015, ou 2016, a questão da intolerância religiosa, você teria que montar uma solução do Estado, isso é muito importante, questão o Estado, o que o Estado pode fazer em relação ao combate... Isso, essa problemática, exatamente. O que o Estado pode fazer em relação à intolerância religiosa? O que o cidadão poderia fazer? A gente tem que pensar em 3 aportes. O Estado, a sociedade civil organizada e o cidadão. Tem que olhar para os 3, porque quando eu olho só para o Estado, essa coisa da mão invisível, o Estado, né, como um Estado autoritário, não. O cidadão também tem participação nisso. Não querendo adivinhar, qualquer que seja o tema proposto, sempre deve haver a intervenção daquele que está escrevendo a respeito da solução do tema com uma visão do Estado. Perfeito, isso mesmo. A gente tem que pensar não só do Estado, mas a cidadania. O ponto-chave da prova do Enem é a cidadania. Como é que eu imagino o critério da correção? Vamos imaginar que eu tenho um pensamento mais à direita, o outro tem um pensamento mais à esquerda, um é um liberal, o outro não é neoliberal. Enfim, qual é a tendência? Quer dizer, há julgamento quanto ao conteúdo ou essa correção é técnica? A correção é técnica. O ser humano que vai corrigir o ser humano. Ótima pergunta, porque a gente está passando um período que, assim, não, o critério é subjetivo. Pelo contrário, os critérios são técnicos, são bem objetivos, os critérios estão colocados na internet. A questão de você olha para o site do próprio INEP, né, que é justamente o instituto que faz a prova do Enem, ele mostra quais são as 5 competências que você deve cumprir. Não mais à direita, não mais à esquerda. Essa perspectiva não serve. Não é julgada. Não é julgada. A questão você não pode ferir os direitos humanos. Isso é muito importante. Sendo de direita, de centro ou de esquerda, não ferir os direitos humanos. Não dá para mostrar, por exemplo, preconceito. Não, o preconceito ali a solução tem que ser despida de preconceito. Exatamente, que é a questão da cidadania. Um cidadão pleno... Respeita as diferenças. E respeita as diferenças, convive em sociedade, convívio na polis, né? A polis grega, convívio em sociedade, um convívio social pleno. O que acontece com a cidadania no Enem, isso é prioritário, né? O ponto crucial do Enem, ele vai cobrar do aluno a questão da cidadania. É difícil porque aos 17, 16, 18 anos, na nossa formação cultural, essa formação cidadã, ela fica deficitária em certos aspectos. Mas é se incluir na sociedade e ver como você pode melhorar o Brasil do futuro. Muito bem, esse foi o professor Fabrício César, doutor em Linguística pela Federal de São Carlos, que é professor do Colégio C. Poliedro, falando sobre as questões de linguística e o enfrentamento do Enem, que acontece esse ano de uma maneira diferente e que, obviamente, você deve estar atualizado. Nós voltamos na próxima edição do Minuto Educação, aqui no Jornal da Ipanema. Minuto Educação. Patrocínio Colégio C. Do berçário ao pré-vestibular. O melhor para os melhores.